Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é Jesus. Quem é Jesus? Quem foi? Mas antes que eu comece a falar, deixe o seu like, se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos. São temas diferentes, todos os dias pelo menos um vídeo, pelo menos um tema diferente. Então, passe isso adiante, compartilhe se alguém não conhece ainda sobre o tema, que precisa conhecer. Eu acho que todos nós precisamos conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, das escrituras sagradas, ok? Então, você pode então deixar aí nos comentários o que você achou, pode até dar uma sugestão, beleza? Como eu tenho feito em outros vídeos, nós vamos resumir e depois em outros vídeos traremos um pouco mais sobre o assunto. Porque esse tema sobre Jesus, ele é muito extenso. Muito extenso mesmo. Falar de Jesus não é fácil. Falar sobre Jesus, muito mais. É uma responsabilidade, é algo tremendo, maravilhoso. Vamos tentar resumir? Então bora lá. Quem é Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Quem é Jesus Cristo? Eu faria uma outra pergunta dentro dessa pergunta. Jesus Cristo é Deus? Deus existe? Vamos lá. Bem poucas pessoas perguntam se Jesus Cristo existiu ou não. Tá? Geralmente se aceita que Jesus Cristo foi de fato um homem que andou sobre a terra, em Israel, há quase 2.000 anos. Há quase 2.000 anos. O debate começa quando se analisa o assunto da completa identidade de Jesus. Quando quase todas as grandes religiões ensinam que Jesus foi um profeta, ou um mestre, um bom homem. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo foi infinitamente muito além do que essas religiões dizem que eles são. Jesus Cristo foi e é o quê? O Messias, o Salvador. Enquanto a sua humanidade, o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo, não é isso? Enquanto a sua humanidade, enquanto a sua encarnação, que é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós, no caso de Israel. Tranquilo? Então vamos lá. Olha que interessante. Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Alguma vez ele disse alguma coisa? Vamos lá? Bom, primeiramente vamos examinar as Escrituras para ver alguma coisa relacionada a isso. Lá em João 10:10, olha o que diz lá. João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Em primeiro momento, pode não parecer uma afirmação em ser Deus. Entretanto, veja a reação dos judeus perante a sua afirmação. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque se tu, homem, tu fazes Deus a ti mesmo, então João 10:33 já está falando ali, respondendo. Os judeus compreenderam o que Jesus havia dito com uma afirmação em ser Deus. Nos versículos seguintes, Jesus jamais corrige o judeu dizendo, não afirmei tal coisa. Não, você não vê isso em lugar nenhum. Isso indica que Jesus realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. João 10:30. Outro exemplo é João 8:58, onde Jesus declarou, dizendo-lhes, em verdade vos digo, em verdade te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, em resposta aos judeus, tomaram pedras para lhe atirar. João 8:59. Ao anunciar sua identidade, eu sou, Jesus fez uma aplicação direta do nome de Jesus do Velho Testamento. Êxodo 3:14. Porque os judeus, mais uma vez, se levantou. Por que eles se levantariam? Por que eles
tomariam isso como uma ofensa, como blasfêmia? Como? Eles eram conhecedores da Escritura, da Torá, do Pentateuco. Então, por quê? Se Jesus afirmou dessa forma, por que eles tomaram essas dores? Ficaram enciumados? Não creram que Jesus era o Messias? Vamos lá. João 1:1. Está aí para você a resposta do que aconteceu. O verbo era Deus. João 1:14. O verbo se fez carne, se encarnou. Era o Logos e se tornou o quê? Rema. Palpável. Saltou. Ok? Isso mostra claramente que Jesus é Deus em carne. Tomé, o seu discípulo, declarou a Jesus: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Jesus não o corrige. O apóstolo Paulo o descreve como o grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola, Tito 2:13. O apóstolo Pedro diz, mesmo assim, olha o que o apóstolo Pedro falou. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo a Pedro 1:1. Deus o Pai também é testemunha da completa identidade de Jesus. Mas do seu Filho, em relação a ele, diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro da equidade, e é o cedro do teu reino. Olha que interessante. O próprio Deus Pai falando a respeito do Deus Filho. Você viu que interessante? É a passagem bíblica. É a Bíblia que está falando. Hebreus 1:8. No Velho Testamento, as profecias a respeito de Cristo anunciavam a sua divindade. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. E é chamado o seu nome, e será reconhecido o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meu querido, só Ele é. Só Ele é tudo isso e muito mais. Isaías 9:6. Vamos lá. Mais um trechinho. Alguns estudiosos aqui explicando a respeito de Jesus, um deles é o C.S. Lewis, tá? Um escritor, e ele diz o seguinte, os modernos afirmam que Jesus verdadeiramente, o histórico, não disse muitas das coisas a respeito atribuídas pela Bíblia, a respeito de si mesmo. Quem somos nós para mergulharmos em discussões com a palavra de Deus no tocante ao que Jesus disse ou não disse? Como pode um estudioso que há 2000 anos atrás, afastado de Jesus, ter percepção do que Jesus disse ou não, do que ele era ou não? Então não existe isso, nenhum escritor, nenhum filósofo, nada, por mais reconhecido e famoso que seja em toda a história. Essa pessoa não terá capacidade de descrever tal pessoa como é e como foi. Ninguém pode descrever. Somente a Bíblia, as Escrituras podem falar a respeito disso. João 14:26, depois dá uma olhadinha lá a respeito disso, tá? Porque se faz tão importante, ou porque dá tanta importância a essa identidade, por que é necessário saber se verdadeiramente Jesus é Deus? O que importa ou não se ele é Deus? Poderia me perguntar. Alguém poderia fazer essa pergunta. O que importa, o que interessa? O motivo mais importante para que Jesus seja Deus é que ele é sobre todas as coisas. Olha lá. Sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro? 1 João 2:2. Somente Deus poderia pagar um tamanho preço. Romanos 5:8 ao 11. Romanos 5:8. Se você quiser ler todo o contexto, não tem problema, tá? Mas é Romanos 5:8 que fala nessa passagem.
Segundo a Coríntios 5:21, está trazendo esse testemunho que Deus pagou a nossa dívida. Aquela morte era minha, era sua, era nossa. Aquela morte na cruz, aquele sofrimento. O que ele passou, você não tem noção. Nós não temos noção. Não sei se você já assistiu aquele filme que ele sofre muito. Esse último filme que foi produzido. Eu acredito que deve ter sido disso para mais, tudo aquilo. Então Jesus tinha que ser homem para que pudesse morrer. A salvação está disponível somente através de Cristo, em nome de Jesus, somente neste nome. Porque esse nome ele é proclamado. E a proclamação desse nome é: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, senão por Cristo, o Messias. João 14:6. Essa passagem de João 14:6 está falando sobre isso. Então não é filosofia, não é pensamento, ateísmo, nada, nenhuma religião, nada, nenhum homem, nada substitui ou pode mudar ou mudaria essa afirmação. Então, nenhuma religião vai levar ao Pai. Nenhuma religião. Jesus, quando voltar, ele vai procurar na terra a fé. Fé verdadeira, genuína. A fé nas Escrituras. A fé do jeito que está aqui, que eu estou falando para você. Que ele é o único caminho para a salvação. Que ele é João 14:6. Eu sou o caminho, não existe outro caminho. A verdade, não existe outra verdade. E a vida, não existe vida fora de Jesus. Tranquilo aí até aqui? No resumo, você conseguiu entender? Então que você tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até um próximo vídeo.